Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos repassar as notícias do Timão porque tem muita coisa. O clube negocia com Mario Balotelli, ele mesmo, o italiano. A diretoria quer um reforço midiático para essa janela e ainda prepara outros anúncios ainda para essa semana. Ramon Dias já está no Brasil e tem outras coisas pra gente falar, como a indireta do Antônio Oliveira na sua despedida, o Carlos Miguel indo embora e dizendo que não foi procurado para renovar, muita coisa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vamos lá, vamos falar sobre muita coisa. Começando por Mario Balotelli. Cara, um jogador de extrema relevância, dentro e fora de campo. Eu vou confessar para vocês que eu recebi essa informação tem alguns dias, mas eu realmente não consegui confirmar. E aí tem vários jornalistas especialistas em mercado que tem muitas fontes que conseguiram confirmar essa informação mais recentemente. Um deles, eu até tava trocando ideia nos últimos dias enfim, aí agora quando saiu a notícia a gente falou assim, caramba, o pior é que era quente. Porque eu confesso também, né, fazendo meia-culpa aqui, que eu duvidei um pouco da informação. Não porque o Corinthians não teria capacidade de contratar um grande nome, não é isso. É porque o Balotelli, a gente sabe que nos últimos anos, ele tem se notabilizado muito mais por questões extra-campo, infelizmente, do que pelo seu resultado dentro de campo. Então pensei, poxa, o Corinthians já tá numa série de dificuldades, não vai procurar mais um problema, entre aspas, né, nesse sentido. Pois bem, a Rádio Itatiaia, o Bruno Andrade e o André Hernan publicaram no dia de hoje que sim, o Corinthians já teve 2 reuniões. A Itatiaia diz que essa ideia já tem uns 2 meses e que eles estão sim avançando na negociação para contratar o Mario Balotelli, que inclusive já deu ok, que gostaria de atuar no Brasil e sugeriu um salário que não assustou tanto. A gente está falando aí na casa de R$1,5 milhão, claro, mais algumas comissões, mais luvas, aquela coisa toda, mas salário de R$1,5 milhão, gente, isso é pouco mais do que ganha, olha, quase a mesma coisa do que ganha o Yuri Alberto, por exemplo. Então, assim, não é uma realidade tão distante. A gente no Brasil inflacionou muito o mercado nos últimos tempos e tem jogadores aqui, não poucos, ganhando entre 1 e 2 milhões de reais por mês. Sim, isso está acontecendo. Então, quando um jogador dessa magnitude, ele oferece um salário nessa casa, claro que o Corinthians tem sérios problemas financeiros. Mas é aquela coisa, né? O futebol, ele envolve muito dinheiro. Para você arrecadar, você precisa gastar também, né? É um negócio que gira muito. Então o Corinthians sim está avaliando, está formatando uma maneira, né, de trazer o jogador, porque o Augusto Melo, e isso é muito exemplo do que aconteceu no começo da gestão, quer contratações, no plural, midiáticas, bombásticas, porque os nomes que a gente vem especulando e trazendo, né, como reforços, eles são medianos, são jogadores para grupo, para elenco, são jogadores sem grande cartaz, mas vocês vão lembrar que no começo do ano, dito por ele, não pela imprensa ou por qualquer outra pessoa, de que o Corinthians queria Gabigol e que seria uma bandeira da gestão Augusto Melo na sua chegada. Ele falou e não conseguiu trazer o Gabigol. E aí trouxe outros reforços, liberou alguns jogadores, aquela coisa toda. E o elenco se tornou insuficiente, embora alguns atletas interessantes, Garro, Coronado, Kaká, alguns atletas interessantes, um elenco insuficiente, né, em termos de vastidão, em termos de opções. Agora essa janela ela é muito importante, porque ela arremata no primeiro ano a gestão Augusto Melo para ver que opções o Corinthians tem, o novo treinador vai ter até o final da temporada. E esse é outro detalhe. A negociação ela deu uma estagnada nesse sentido, porque o departamento de scout do Corinthians avaliou como interessante a contratação do Balotelli. E realmente, ele estava no Adana Demirspor da Turquia e em 16 jogos, eu acho pouco, tá? Para uma temporada inteira, 16 jogos, ele tem 7 gols e 1 assistência. Então, enquanto ele esteve em campo, ele tem uma média de uma participação em gol a cada 2 jogos. Para um atacante, eu acho um número razoável. Ele tem 33 anos, sempre teve muita força física, surgiu como um fenômeno, cara, um jogador de outra classe. O grande problema é que realmente nos últimos dias aqui, cara, inclusive viralizou ele embriagado, caído no chão, sendo levantado. Então assim, isso não é legal. Pode entrar no folclore, né? Eu sei que tem muito torcedor que diz, não precisamos de santo, né? Precisamos daquele jogador que, pô, quando a gente foi campeão, a gente tinha o jogador que fazia, acontecia, beleza, e tá tudo certo se o cara faz e resolve dentro de campo. Mas assim, eu me preocupo porque o Corinthians tá precisando de resultado. Se esse cara chegar aqui e jogar 30% do que ele sabe, do que ele pode,
Ele deita no futebol brasileiro. Mas é o Si, né? Eu não sei realmente. Eu confesso pra vocês que assim, me impactou no primeiro momento que eu falei, não, o Corinthians não vai atrás do Balotelli, né? Pô, o Balotelli já negociou com o Flamengo, né, certa vez e tal, não fechou. Mas ele gosta da ideia de vir jogar no futebol brasileiro. Mas sempre foi um cara irreverente, um cara com personalidade e um cara que, assim, pô, passou por grandes clubes, né? Manchester City, Liverpool, Milan, se destacou muito no Milan, seleção italiana. E de repente a carreira dele foi... E ele ainda tem só 33 anos, porque no futebol com 33, irmão, você tá no auge. Então se esse cara se recuperar no Brasil, porra, será um baita lance, um grande lance. Se os problemas extracampo continuarem, o acompanharem, infelizmente o Corinthians só vai gastar dinheiro. Só que é aquela coisa, né? A gente só vai saber se a contratação deu certo depois de um tempo. O que você pode fazer é minimizar o teu erro. Se você já tem um jogador com histórico, você tem que se cercar muito bem. Então essa diretoria ela vai ter que conversar com o jogador, com o staff, entender, peraí, ele tá focado, ele vai vir aqui, vai jogar, como é que vai ser o acompanhamento, ele vem com família, não vem, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Eu não quero botar a água no feijão aqui, areia na história, mas só pra a gente pontuar que assim, é uma contratação de risco, na minha opinião, por tudo que envolve o Balotelli. Mas repito, é um risco que você, inclusive, corre o risco de dar muito certo, porque qualidade técnica ele tem de sobra. O aval do novo treinador. O Corinthians está esperando o Ramon Dias. Na verdade, ele já chegou, já desembarcou no Rio de Janeiro. Opa, como assim no Rio de Janeiro? Sim, é onde está a delegação corintiana, porque enfrenta o Vasco nessa quarta-feira. E lá no Rio de Janeiro está Ramon Dias, o seu filho Emiliano Dias está vindo da Europa, onde estava passando férias. O Ramon já está no Brasil, eles devem conversar. Ele já chegou hoje, entre hoje e amanhã, o anúncio pode até acontecer daqui a pouco, mas provavelmente nessa quarta-feira, ou o Corinthians vai esperar depois do jogo do Vasco, não sei, mas na quinta-feira ele já começa a trabalhar para estrear contra o Criciúma, não contra o Vasco. Estrear porque ele não vai ter nenhum treino e tudo mais, e pediu para não ser contra o Vasco, porque tem essa questão jurídica aí, que eles precisam definir quem que demitiu, quem pediu demissão, isso vai ser um imbróglio judicial, o Corinthians não tem nada a ver com isso, é uma situação para ser resolvida entre Ramon e o Vasco da Gama. E ele não quer também reencontrar a torcida, enfim, o jogo é em São Januário, começa a trabalhar na quinta, estreia na terça contra o Criciúma. Ramon Dias já está no Brasil e vai ser anunciado aí, enfim, daqui a pouquinho. Vamos falar de mais reforços? A gente está falando de reforços midiáticos, né? Então a ideia do Augusto é ter o Balotelli, a janela está abrindo nessa quarta-feira, ninguém da janela pode jogar nessa rodada, então só a partir da próxima rodada a CBF definiu isso, que ninguém joga na quarta, que é o dia que abre a janela, né? E muito menos na quinta, porque é o complemento da rodada. Então não seria justo, então só para a próxima rodada vale o que todo mundo contratar e anunciar na janela. Então assim, tem alguns negócios encaminhados que só poderão ser anunciados, poderiam já ter sido anunciados, eles só poderão ser regularizados, inscritos e jogar mesmo a partir da próxima rodada. Então, a partir da abertura da janela, provavelmente a gente vai começar a acompanhar alguns anúncios aí de jogadores que já estão encaminhados e contratados. O próprio Hugo Souza já foi contratado nesse processo, aí o goleiro. O Alex Santana, meio-campista do Atlético Paranaense, é um que vai ser confirmado. O Charles, volante, base do Inter, que passou pelo Sport, Ceará e estava no Midtjylland da Dinamarca, ao custo de, segundo o Vene Casagrande, de 1.300.000 euros, contrato definitivo de 3 temporadas. Volante, já falei para vocês, para grupo, pode se destacar, pode crescer, pode, dentro de uma formatação tática, evoluir aqui no futebol brasileiro, pode, mas não vejo bola para ser titular dentro do que hoje o Corinthians tem, mas importante repor, porque, já falei, quando o Ranieri tem uma dor de barriga, quando o Bidon tá suspenso, o Corinthians não tem muito o que fazer, tanto que o Rian, o menino aí, recebeu mais oportunidades nos últimos dias.